Olá! E hoje a gente vai conhecer mais uma psicografia incrível, emocionante, trazida pelo espírito da Isabelle Sofia Start, pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. Uma história que eu tenho certeza que vai ensinar a grande maioria de nós. Tem muito ensinamento nessa carta e que a gente possa tirar essas lições e aplicar nas nossas vidas aqui na Terra, né? Vamos lá? Essa psicografia, ela foi intitulada O Amor Acaba Quando Falta o Respeito. E ela começa, o espírito de Isabelle. Sempre gostei muito da alta costura. Quando criança, minha madrinha me ensinou o básico de corte e costura e eu me encantei. Na adolescência, fiz cursos e na faculdade me formei. Adorava criar, desenhar e costurava muito bem. Tudo foi fluindo na minha vida profissional e eu me sentia confiante e capaz. Participei de desfiles fora do Brasil e tinha muitos clientes. Minha vida financeira me proporcionava conforto e eu estava feliz. Aos 32 anos, minha prioridade era a carreira. Quanto ao namoro, eu ainda não havia despertado para esse sentimento. Talvez a falta de experiência tenha me levado a desrespeitar a mim mesma. Em um desfile em Milão, conheci Antônio Vilar, de 40 anos. No primeiro momento, ele se apresentou como um cavalheiro e respeitador, até me conquistar. Sempre fui reservada e discreta. Apesar do sucesso profissional, não gostava de ostentar e sentia que era o momento de construir uma família. Investi no namoro com Antônio. Ele era brasileiro, mas morava na Itália e tudo parecia perfeito. Fui conhecer a família dele e eu estava muito feliz. Antônio era produtor e diretor de televisão na Itália e nascido no Brasil. O casamento e a festa foram um sonho. Tínhamos boa condição financeira e me despedi do Brasil para morar com meu marido na Itália. Após 6 meses de casada, Antônio viajava muito. Eu, sempre sozinha, contava os segundos para ele voltar, mas a cada viagem ele retornava diferente, distante e pensativo. Eu acreditava que era apenas o cansaço. Eu o amava demais para desconfiar dele. Na correria da rotina de trabalho, esquecia o comportamento de Antônio. A casa onde estávamos morando, que um dia pertenceu à família dele, era grande, com muitos quartos. Confesso que tinha medo de ficar sozinha naquela casa enorme. Pedi à dona Carolina, que trabalhava na casa, para dormir lá naquela noite, pois estava com um mau pressentimento. Dona Carolina, muito dedicada, preparou o jantar e colocou à mesa. Eu não queria jantar sozinha e pedi que ela jantasse comigo. Ela, envergonhada, se sentou. Eu disse a ela: "Não tenha vergonha. Fui criada em uma família simples e, apesar de ter uma boa condição financeira, não deixei de ser simples." Ela me olhava querendo me falar algo, mas, por respeito, não dizia nada. Antônio ficava 2 dias em casa e semana fora trabalhando. Eu estava ficando chateada e solitária. Afinal, me casei para ter um companheiro. E quando Antônio chegava de viagem, estava exausto, queria descansar e não me dava atenção.
Eu sofria com isso. Não entendia o que estava acontecendo. Éramos recém-casados. Os 2 dias que ele ficava em casa comigo eram um martírio para ele. Antônio ficava inquieto, ansioso e sem paciência comigo. Eu procurava entendê-lo, mas a cada dia ele estava mais distante. Não perguntava se eu estava bem, não me dava satisfação dos seus compromissos e agia como se eu fosse uma estranha para ele. Isso me machucava. Soraya, a única amiga em que eu confiava e a quem contava as minhas dores, me disse: Isabelle, vocês são casados há tão pouco tempo e já estão assim, distantes. O que está acontecendo? Não sei. Ele não me fala. Quando quero conversar sobre nós, ele se irrita. Não sei o que fazer. Soraya me convidou para almoçar. O dia estava lindo e fomos passear pela cidade. Após o almoço, em um restaurante, fomos a um parque lindo, com muitas árvores e flores. Me senti bem. Sentamos para conversar e de longe vi um casal com uma criança. Pensei, que família carinhosa. Veja como ele brinca com a criança. Fiquei observando o homem. Ele vestia roupa esportiva e usava um boné. A mulher estava de shorts e uma camiseta. A criança, que deveria ter uns 3 anos, brincava de bola e chutou a bola perto de onde eu estava. O pai correu para pegar a bola e a mãe pegou a criança no colo dizendo: Vamos para casa, você já está cansado. Por gentileza, eu peguei a bola e quando olhei para o homem e ele me olhou, era Antônio. Eu, que sempre fui calma e compreensiva, fiz um escândalo. Ele confessou que antes de se casar comigo, já tinha essa outra namorada e filho. E ainda me disse: se você não se importar, podemos continuar juntos. Soraya, vendo meu estado emocional, falou: vamos para casa, ou você vai desmaiar aqui. Ela me levou para casa. Eu fui em prantos, destruída por dentro e com muita raiva. Quando Antônio chegou, conversamos, perguntei a ele: por que você escondeu que tinha uma esposa e filho? Deixa de bobagem. Vera não se importa que eu tenha esposa. Podemos continuar casados. Afinal, temos investimentos juntos em empresas. Respondi a ele: eu estou com você por amor. Ele me convenceu e continuamos juntos. Antônio garantiu que romperia com Vera e eu acreditei. Ele ficava mais tempo em casa, estava atencioso e carinhoso. Eu acreditava que tudo estava resolvido. O tempo passou e Antônio começou a ficar distante novamente. Desconfiada, comecei a seguir os seus passos. Descobri que Antônio estava com outra mulher que não era a Vera. Quem era Antônio? Não era o mesmo homem que eu conheci? Como ele pôde me desrespeitar tanto? Eu não signifiquei nada para ele. Desolada, entrei no carro sem rumo, chorando muito, com uma dor na alma. Estava tão nervosa que não deveria estar dirigindo. Foi nesse desequilíbrio emocional que eu desencarnei. Meu carro capotou ribanceira abaixo. Naquele momento, percebi que toda a dor ainda estava comigo, mesmo estando desencarnada. Por um tempo, fiquei sentada no chão, sem rumo.
Pensava em voltar para casa e atormentar Antônio. Consegui chegar na minha casa. Entrei e lá estava Antônio com Vera e a criança. Pensei, como vou tirar essa dor da minha alma? Não quero ser um espírito obsessor. Fui até o meu escritório, me sentei e fiquei ali. Quando Antônio entrou no escritório, ele se arrepiou e sentiu medo da minha presença. Por que ele se casou comigo? Só para me fazer sofrer? O amor que eu sentia por ele se transformou em ódio. Percebia que o ódio me fazia sofrer mais. Então eu fiz uma oração. Pedi a Jesus que me tirasse daquele sofrimento. Além da dor da alma, eu sentia os reflexos físicos do acidente com o carro. A falta de respeito para comigo foi demais. Mesmo vendo Antônio e Vera juntos na casa que era minha, eu encontrei forças para orar e pedir ajuda divina e fui atendida. Cheguei a uma colônia espiritual, doente da alma. Fui acolhida e passei por um longo processo de terapias para equilibrar o meu emocional. Apesar de estar mais calma, as experiências amargas que vivi com Antônio estão gravadas no meu espírito. Para mudar esses registros, será necessário que eu reencarne e viva novas experiências. Encontrar alguém que me respeite e me ame de verdade. O mentor me falou que eu preciso me respeitar primeiro. Não permitir que seja maltratada por dependência emocional. Só com a reencarnação poderei esquecer a vida passada. Mas é necessário tratar os traumas dessa vida que ainda estão gravadas no meu espírito. Devemos pensar muito antes de ferir alguém, pois as consequências dessas feridas levam várias encarnações para se curar. Existem milhares de espíritos feridos em todo o planeta Terra. Só Jesus pode nos dar uma nova oportunidade para nos curar, e essa oportunidade é a reencarnação. Em poucos dias, voltarei para uma nova experiência lá na Terra. Não existe mágica para fazer tudo acontecer. Vou aprender a superar as minhas fraquezas e seguir com fé, até curar todas as dores da minha alma. Antônio terá que responder pelos seus atos. Desejo que ele supere a fraqueza da mentira e da falta de respeito para com os outros. Sou grata a todos os mentores dessa colônia espiritual que me acolheram com amor e paciência, e a Jesus, que compreende o que se passa na minha alma e me ajuda a levantar quantas vezes eu precisar. Então a gente consegue tirar dessa mensagem do espírito da Isabelle várias lições, vários ensinamentos, como por exemplo, quando a gente faz a passagem, quando a gente deixa o nosso corpo físico aqui na Terra e a gente passa para o outro lado, nada muda na nossa mente. Ninguém muda porque fez a passagem, porque desencarnou. Ninguém vira santo porque desencarna. Se eu hoje estou com raiva e eu desencarno, eu vou passar para o outro lado com raiva da mesma forma. Assim como ela fala que o ódio que ela sentia pelo Antônio não passou quando ela fez a passagem. E como a gente sabe, ela fala o ódio que estava fazendo mal para ela. E a gente sabe que esse mal, esse ódio, não faz mal só para o espírito que está do outro lado, principalmente para a gente que está aqui dentro desse corpo, dessa carne. A gente sabe que o sentimento do ódio
da vingança traz doença. E esse sentimento corrói só aquele que sente, não para o outro. E como ela fez, que a gente deve fazer também, de pedir ajuda para Jesus através da oração, quando a gente tiver com esse ódio, com esse sentimento de rancor dentro do coração e a gente não consegue dominar, oração para Jesus. Ele está sempre pronto para ajudar. É só a gente pedir, é só a gente chamar, através da oração sincera. E ela fala que ela continua sentindo, isso é muito interessante, ela continua sentindo a dor física do acidente. Por quê? Por conta desse ódio, vingança. Ela ainda continua presa no corpo. Ela não conseguiu se desvincular do corpo. Então essa dor continua indo para o espírito. Mas é uma dor que na teoria não existe. Não deveria existir. Mas é porque o espírito está ali, preso naquele acidente, naquele sentimento. Então como é importante a gente entender que através da passagem do desencarne, é o corpo que morre. Mas o espírito está pronto para uma nova existência, para uma nova jornada, uma nova caminhada. Mas que nada se perde. E ela fala sobre o que o Antônio vai ter que dar conta. Tudo é plantio e colheita. Tudo é plantio e colheita. Nesse relato da Isabelle, o que a gente pode tirar? O que a gente pode entender? Que o Antônio estava plantando a mentira, a traição, a falta de respeito, a falta de consideração com o próximo, que um dia ele vai ter que colher. E a Isabelle, por não ter esse amor próprio, aceitou ser tratada daquela forma desde o início do casamento dela. Então ela não se amava. A coisa só foi crescendo. E pode ser também que ela esteja colhendo, que ela estivesse colhendo o que ela plantou de repente numa existência passada, que é a falta do respeito com o outro, e ela estava colhendo. Nada fica impune. O sofrimento vem quando a gente transgride as leis universais, que são as leis de Deus. Uma hora a gente vai ter que dar conta. O que eu planto eu vou colher. E aí ela termina falando sobre a bênção da reencarnação que Deus, Jesus, dá pra gente. Nada termina, nada acaba. Os nossos entes queridos não se vão. A gente não vai ficar perdido, vai todo mundo se reencontrar. E através da reencarnação a gente vai poder evoluir, resgatar tudo aquilo que a gente fez pro outro. Então que a gente possa fazer o bem hoje para colher o bem lá na frente, seja nessa ou na próxima existência. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa história com mais pessoas e a gente se vê na próxima psicografia. Um grande beijo.